tristeza que se converte em coragem. Então, antes eu queria compartilhar com vocês que houve um tempo na minha vida que eu tive um problema com a tristeza. Porque foi assim, o ano de 95 foi um ano muito importante na minha vida. Foi o ano do meu casamento, foi um ano muito feliz, foi um ano de muitas bênçãos. Mas aconteceu assim, que quando quando a gente se casou, a gente se mudou de cidade. Então a gente saiu do interior de Minas para ir para Belo Horizonte. E foi muita mudança, porque aí eu estava deixando a casa dos meus pais, eu já tinha saído uma vez para estudar, mas agora estava deixando a casa dos meus pais, estava deixando a minha igreja. Eu amava muito a minha igreja e era uma igreja assim que me amava muito. Sabe assim quando você se sente muito amada numa igreja? Era lá. Eu trabalhei nessa igreja por 8 anos. Era tão forte o meu carinho por essa igreja que preparando para o casamento, a igreja do Ramon ficava na parte rica da cidade. Então era a igreja mais bonita. A minha igreja, gente, vocês não têm ideia, funcionava no porão. E aí, assim, por fé, as pessoas disseram assim: vamos sair do porão e vamos reunir lá em cima, porque Deus vai dar a bênção. Então a gente foi sem piso, sem reboco, porque a gente estava ali e era grande o espaço e realmente Deus começou a encher. E aí quando eu tinha que escolher a igreja, eu olhava para a igreja do Ramon, aquela igreja maravilhosa, e pensava, mas aquela é a minha igreja. Aí para honrar os meus irmãos, eu decidi casar na minha igreja, que não tinha janela, que era tudo reboco. Gente, mas aquele povo se sentiu tão valorizado. Aí o pastor do Ramon fez o casamento. Então, assim, foi muito difícil. Aí eu fui para Belo Horizonte. 6 meses depois comecei a trabalhar num colégio. Eu fui trabalhar num colégio batista. Eu queria trabalhar com educação cristã, porque eu queria ensinar a Bíblia. Eu não queria outro trabalho, eu queria esse. Apareceu o trabalho na capelania, eu fui trabalhar, mas foi muito difícil. Porque era uma realidade muito diferente da que eu tinha vivido até então. Então, nesse 1 ano, eu me senti tão triste, eu me senti assim, tão abatida, e aí Ramon me levou ao médico, porque não era normal, eu já não estava sendo a pessoa que eu era. E o médico disse para mim assim: você está com depressão. Esquisito quando a gente escuta uma coisa dessa. Aí ele falou: você vai tomar um remedinho por um tempo, para você ficar boa, mas não se assuste, porque vai ficar tudo bem. Mas aí pior eu fiquei, que eu falei, puxa vida, como é que pode 1 ano de casado, eu tô com depressão? com todas aquelas coisas. E realmente foi assim, eu tomei o remedinho, eu fiquei boa, só que aí eu passei a ter um problema com a tristeza, porque é o seguinte: quem teve depressão sabe que a tristeza, ela sempre detona alguma coisa em você. Né? E eu até louvo a Deus por isso, porque hoje, tendo passado por isso e conhecido essa dor oca que existe dentro da gente, esse monstro que só quem passou pode entender, eu hoje tenho tanta compaixão com quem chega, porque eu sei o que é. Mas aí aconteceu uma coisa, porque quando acontecia qualquer coisa, eu tinha medo, eu tinha medo da tristeza. Então meu primeiro impacto era: ai meu Deus, eu não quero passar por aquilo de novo, né? E aí eu tive que aprender que tristeza é algo normal da vida e que a tristeza vai sempre acontecer, mas que na tristeza, ela necessariamente, ela não vai desencadear uma depressão, mas se você levar essa tristeza aos pés do Senhor, Ele vai te ajudar. Então eu tive que aprender isso, porque eu fiquei assim, qualquer coisa que me acontecesse, dentro de mim eu falava: ai meu Deus, sabe? E a vida é cheia de tristezas, não é? A vida é cheia de tristezas. Mas Deus foi bom. E Deus, Ele tem feito um trabalho. E uma coisa importante: de tudo a tristeza não é má. Tristeza não é uma coisa má. Por exemplo, 2 Coríntios 7:10, alguém leia para mim, por favor. 2 Coríntios 7:10. Esse versículo vai falar sobre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. E é uma coisa incrível que esse versículo vai falar sobre a tristeza. Só aí a gente já devia
Dá um abraço da tristeza. Porque ela é bênção também. Alguém achou? Achei. Pode ler. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então aqui está falando que há dois tipos de tristeza, a de Deus e a do mundo. 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10. A tristeza de Deus, ela opera arrependimento para a salvação. Gente, isso é maravilhoso. Se você está orando por alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, eu uso essa oração aqui desse versículo. Eu oro assim: Senhor, derrama a tristeza que produz arrependimento. Amém. Essa é a tristeza boa. Você já deve ter experimentado essa tristeza. Quando você fez algo que não agradou a Deus e o Senhor te remoeu e te fez doer. É uma tristeza ruim, mas o resultado dela é o arrependimento, é a reconciliação, é nova vereda com Deus. Então, para começar, não tenha medo da tristeza, ela é bênção. A Bíblia fala que é melhor você ir num velório, não é assim? Está dizendo isso? Do que você ir numa festa. Porque a tristeza, ela te leva à contemplação. E a contemplação é algo positivo, é algo bom. Então, que o Senhor possa derramar essa tristeza, segundo Ele, que opera arrependimento nas nossas vidas, para que a gente possa ser esposas melhores, mães melhores, servas melhores, porque se não há esse arrependimento, esse conserto com Deus, a gente vive aí, por aí, machucando os outros, sem usufruir o que a vida tem. O melhor que a vida tem pra gente é o relacionamento com Deus. Amém. E o pecado quebra o relacionamento. Mas então, talvez seja bom você começar hoje a orar pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus parentes, para que Deus derrame essa tristeza que produz arrependimento. Então, nós vamos então começar, né? Depois, gente, Deus foi tão bom para mim. Esse colégio que eu falei para vocês, sabe assim, quando você acorda, chega um dia antes de você ir para o trabalho e você não quer ir, sua barriga começa a doer? A minha situação era essa, não é à toa que eu entrei em depressão. Mas Deus me abençoou tanto depois naquele colégio. Deus fez coisas tão maravilhosas e eu aprendi uma coisa também. A tristeza é um gatilho que vai produzir em você coragem para fazer coisas grandes para Deus. Então a gente não pode desanimar. Abre aí Neemias 2. Semana passada a Lu explicou para a gente Neemias 1. Vamos lembrar o que acontece semana passada. Neemias, o copeiro do rei, ele estava exilado, ele era um judeu. O que me impressiona no capítulo 1, a Lu estava falando semana passada e eu estava pensando, o povo ficou 60 anos no cativeiro. E o Esdras acontece quase paralelo a Neemias. O povo, os judeus já estavam começando a voltar. Então, se o cativeiro durou 70 anos, se o cativeiro durou tudo isso, Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro. Agora, o que faz esse homem, eu não sei que idade ele poderia ter, talvez uns 50, talvez uns 40, certamente tinha menos que 70, e também ele não devia ser muito velho, porque para ser copeiro do rei, ele tinha que estar em forma e tudo, né? Ele era um jovem. Agora, pensa bem, esse rapaz, os filhos de vocês saíram do Brasil. Vocês não estão exilados, mas os filhos de vocês que nasceram no Brasil estão aqui, eles foram, de certa maneira, repatriados, eles estão em outra pátria. Mas olha só, a gente tem que dar um crédito aos pais de Neemias, porque Neemias estava no cativeiro, ele não era nascido em Jerusalém, mas ele tinha um amor pelo seu povo e pela sua terra, sem nunca ter ido lá. Ele não tinha ideia de como era aquela terra. Como isso? É porque certamente ele tinha um pai e uma mãe que contava para ele a história. Nós somos um povo.
Esse povo desobedeceu a Deus. Deus tirou esse povo do Egito com mão forte, com braço estendido. Esse povo caminhou pelo deserto. Esse povo chegou na terra primitiva. Esse povo pediu um rei. Deus deu reis. Esse povo desobedeceu a Deus, pedindo um rei, mas depois continuou desobedecendo a Deus. Deus avisou que se nós, como povo, não nos arrependêssemos, Deus ia nos levar para o cativeiro. E nós estamos aqui porque nós pecamos. Mas a nossa pátria é Jerusalém. Jerusalém é maravilhosa. Jerusalém tem portas grandes. Eu já vi o templo, eu celebrei. Vocês imaginam? A gente tem que dar crédito a esses pais, porque se esses pais não tivessem dito a esse menino, a esse jovem, que existia uma pátria, que ele fazia parte de um povo, e que esse povo era especial para Deus, ele não estaria nem aí para a porta, para muros caindo. Ele não ia nem se importar. Isso me despertou tanto, gente. É possível que hoje, se você falar para o seu filho assim, nossa, a coisa tá difícil lá no Brasil. Então, talvez ele não vai sentir nada. Ele não vai sentir essa dor que a gente está sentindo em ver o nosso país do jeito que está. Porque ele foi repatriado e talvez ele ouça muito pouco do Brasil. Isso me impressionou, sabe? A mesma coisa acontece para o espiritual. Se você não compartilhar o espiritual, eu tenho percebido, nossa, nem era isso que eu vou falar, foi para outro caminho, né? Mas se os pais não tomarem cuidado, gente, eu tenho visto uma catástrofe acontecendo. Porque as crianças não conhecem a Bíblia, as crianças não têm tido experiências de oração, as crianças não têm visto milagres, as crianças não têm amor pela casa de Deus e pelo culto. As crianças aprendem, eu me lembro que eu tinha uma tia, ela é quase da minha idade, então as crianças dela, que são minhas primas, na verdade são minhas sobrinhas. E aí, todo domingo, ela arranjava um passeio com a família. Todo domingo. E aí nessa igreja que eu me casei, e eu observava aquilo, né? E aí eu cheguei para ela e disse assim, eu queria te falar uma coisa, mas não fica brava comigo. Eu nem tenho muita autoridade para te falar nada, mas eu vou te dizer. Você está ensinando para as crianças que qualquer lugar é melhor do que estar na igreja. Aí ela olhou assim para mim, acho que ela nunca tinha pensado. Falou, puxa, Paty, eu falei, porque se está chovendo ou se não tem um programa, vem para a igreja. Aí ela mudou, sabe? Ela mudou. E as crianças dela hoje estão na igreja, estão servindo. Então, gente, eu não sei porque que eu estou falando isso aqui, porque nem está no meu preparo, mas isso me impressionou muito. Quando a Lu falava, eu pensei, que coisa maravilhosa, tinha que dar um prêmio de mãe do ano, mãe espiritual do ano, pai espiritual do ano, para os pais desse Neemias, que não deixaram que a chama do amor pelas coisas de Deus se apagasse, né? Então, leva isso para você. Acende o fogo da sua casa espiritual, que talvez esteja apagando ou esteja apagado. Ainda dá tempo. Se você quer ter filhos que, como Neemias, vão se levantar e fazer a diferença, você tem que fazer seu dever de casa, né? Tem que fazer a sua parte, né? Então, vamos lá. Gente, do capítulo 1 para o capítulo 2, passam 4 meses. A gente lê a Bíblia e pensa assim, foi amanhã. Não, 4 meses. Então, quer dizer, coisas aconteceram nesses 4 meses. O capítulo só tem 20 versículos. Vamos ler? Vamos fazer o seguinte, cada uma lê uma, a gente pode começando aqui, ó, vai fazendo assim, lê alto, e lembra que Apocalipse fala, bem-aventurados que ouvem, né, a palavra. Então, vamos ouvir. No ano mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E por isso perguntou, por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo. É o 3. 3. Viva o rei para sempre.
Como meu rosto poderia não estar triste quando a cidade onde estão os túmulos de meus pais está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu. E depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo ficaria fora e quando voltaria. E eu disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta de Deus, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para que os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. com isso, fui aos governadores de Transplante e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército dos cavaleiros que o rei enviou comigo. 10. O que ouvindo Sambalate, o Amonita, Aronita e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Assim cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias 12. encontrei alguém que passava e que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Eu só levei um animal, o jumento, do que eu montava. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esteiro, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas? Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então, contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. 19. Quando, porém, Sambalate, o Aronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Então estão se rebelando contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Vamos orar? Oh Deus, é a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva e ela muda a gente, ela toca no nosso coração. E é isso que eu peço ao Senhor nessa manhã. Fala conosco, Pai. Toca o nosso coração. Que o teu Espírito possa nos mostrar caminhos e atitudes que devemos tomar de acordo com a tua palavra. Nos visita nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom, meninas, eu separei aqui. Tem essa aqui, ó, 14 de janeiro. Eu vou deixar para você escolher o versículo. Eu vou deixar para você fazer a oração e para você fazer as anotações que você quiser. Enquanto a gente estiver falando, você pode anotar, mas escolhe um versículo, né? Aquele que tocou mais o seu coração. Então, vamos ver algumas lições que a gente pode tomar em tempo de tristeza. Lições que a gente pode tomar em tempo de tristeza. Primeira coisa que eu escrevi aqui continue, em tempo de tristeza, continue no seu posto. Continue no seu posto. O que me admira em Neemias é que ele estava realmente triste, ele estava com o coração quebrado, mas nos versículos de 1 a 3, ele vai fazer o seu trabalho. Às vezes, quando a gente está triste, a gente quer escapulir, né? Eu já quis muitas vezes. Se você olhar nos versículos de 1 a 3, a palavra triste aparece 3 vezes, a palavra tristeza aparece uma vez. Então, ele estava triste, mas ele foi fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Quando você olha na Bíblia, você vê homens e mulheres de Deus que não estavam felizes, às vezes, que não tinham suas orações respondidas, mas que estavam no seu posto. Um que me impressiona muito é Zacarias, esposo de Isabel. Aquele homem, aquela mulher, eles tinham uma dor na alma, mas ele continuou servindo a Deus. E no templo, Deus visitou ele, fazendo o seu trabalho. Isso é uma inspiração para a minha vida, gente. Quantas vezes eu estou fazendo a obra de Deus, até no contexto do meu grupo de vida mesmo, mas eu penso, é preciso estar. E quando a gente está, Deus faz maravilhas, Deus se apresenta, Deus recompensa, né? Então, isso é uma lição bacana. Continua no seu posto. A segunda coisa é seja corajoso, né? Ele teve medo, não foi uma emoção boa, porque ele sabia que ele poderia ser morto, ele não podia estar triste diante do rei, mas ele foi transparente, é uma lição boa também. Eu gosto de pessoas transparentes. Eu não sei se é porque eu sou muito transparente, eu até não queria ser muito assim, mas Ramon fala pra mim assim, Paty, você não tem jeito. Quando eu olho pra você, eu já sei o que vem. Ele falou, quando eu vejo uma nuvenzinha aqui, eu já posso preparar, porque... Mas então, ele foi do jeito que ele estava, né? Ele se apresentou ali. E corajosamente. Agora, outra lição, ore ao Deus do céu. O versículo 4, na minha Bíblia, aparece a expressão assim, o rei me disse, o que você me pede agora? Então, ele estava no momento assim, né? Era a hora que o rei deu a ele a oportunidade. Aí a minha Bíblia diz, então orei ao Deus do céu. Alguém tem uma tradução diferente? Eu gosto desse Deus do céu aqui, porque quem está no céu consegue ver tudo que está aqui embaixo. Então, é o Deus soberano, que conhece o final desde o começo. Eu acho isso fantástico. Então, eu orei ao Deus do céu. Eu estou aqui olhando esse minuto que eu posso ser morto, mas o meu Deus que está no céu, ele já está vendo anos para frente. Isso me inspira. Então, ele orou. Agora, gente, lição boa para a gente aprender com Neemias. Ele vai estar sempre orando. Se você ler o livro de Neemias marcando as orações, você vai encontrar 9. Agora, orações, a gente vê no capítulo 1, uma oração grande, né? Ele usou muitas palavras, mas 98% das orações de Jeremias foram orações flash, assim, como agora, né? Então, orei ao Deus do céu. Quer dizer, a situação está vindo e ele fala, Senhor, me socorre. Senhor, me ajude. Senhor, o que eu vou falar agora? Ai, Senhor, me proteja. Então, como vai ser diferente se as mulheres dessa igreja andarem por aí, como Neemias, fazendo orações assim? Na hora de responder um WhatsApp, Senhor, o que eu faço? Amém. Vai fazer diferença. Na hora que você está a ponto de enforcar um dos seus filhos, Senhor, me socorre. Naquela hora que você estiver muito brava com o seu marido, Senhor,
me derrama amor na minha vida. Gente, vai ser uma diferença tão grande, sabe? Eu aprendi isso. Quando eu estava como coordenadora dos grupos de vida, gente, era muito interessante. Muitas vezes, o carrinho que eu vendi, eu queria ter aquele carrinho para sempre. Se eu pudesse, eu nunca mais venderia. Porque aquele carrinho virou um lugar de oração. Eu ia para as visitas, Senhor, me socorre. Senhor, o negócio é feio. Senhor, por favor. E quando eu voltava, Senhor, e agora? Oh, meu Deus, entra com providência, né? E sabe o que eu acho? Eu penso que Deus gosta de orações assim. Porque isso demonstra relacionamento. É que nem você está caminhando com alguém e você, olha essa flor. Olha ali, você viu aquilo que... Então, é relacionamento. E Neemias tinha isso. Então, Deus está chamando a gente para ter esse tipo de relacionamento. Meu pastor no Brasil, ele dizia assim, vida de oração é assim, você acorda orando de manhã e vai orando o dia todo e de noite você termina a sua oração, né? Então, Neemias, ele mostra isso para a gente. Agora, uma coisa muito importante que a gente pode aprender com Neemias. Siga a orientação do Espírito, pois Deus vai dar a direção. Gente, isso é um consolo para nós. Não é por nós mesmos. Se Neemias tivesse chegado lá na força dele, ele não conseguiria o que ele conseguiu. Mas ele foi na dependência de Deus, e Deus garante. Veja bem, me impressionou aqui que ele chegou lá, ele orou, né? E aí diz no versículo 6 que tinha alguém do lado do rei. Quem estava lá? A rainha. Uma pessoa que eu estava estudando, ela disse que pode ser que Neemias esperou 4 meses, porque ele tem esperado a rainha estar lá do lado do rei. Não tem ideia. Devia ser uma rainha muito boa. Mas isso me impressionou tanto. Eu tenho o hábito de marcar toda mulher com coração, porque eu aprendi com Edmeia Williams que toda vez que aparece uma mulher, pode abrir o olho que alguma coisa fantástica vai acontecer. Vocês já ouviram Edmeia falar isso? Eu já ouvi. Eu ouço muito, aí eu guardo muita coisa dela. E desde então eu presto atenção. Essa mulher aqui fez diferença. É que nem Edmeia falou. Ela estava lá e olha o que ela faz. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: Quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Eu imagino, gente, que essa rainha era daquele tipo que talvez fosse uma mulher mais quietinha, talvez, mas era aquela que estava do lado e talvez ela tenha dito assim: meu bem, ouça esse homem, o coração dele está quebrado, ajuda ele, faz alguma coisa por ele. Se alguém pôs essa mulher aqui é porque ela foi 100% dessa história. E aí eu escrevi na minha Bíblia assim, vou ler para vocês. Eu tenho a mania de conversar com a minha Bíblia, eu escrevi assim: como uma rainha fez diferença. Eu quero ser uma rainha sempre para ser usada por Deus na hora certa. Seja essa mulher que vai ser usada por Deus na hora certa. Eu achei bonito. Não falo o nome dela não, mas que coisa. Agora, 5, aí vem a coragem. Coragem para apresentar os seus planos. Agora, quando você lê a narrativa aqui, ele tinha tudo preparado. Esses 4 meses, esse Neemias fez o dever de casa. Ele sabia o que ele ia precisar, ele sabia até o nome do homem, né? De onde ele deveria pegar o material, que se chamava Asaf, então era um judeu também, né? Então ele fala tudinho, olha, eu preciso disso, o nome do homem é tal, eu só preciso, tá tudo pronto, eu só preciso que eu assine o cheque, né? Então, 4 meses esse homem trabalhou na dependência de Deus. Então, isso é muito bonito. A gente precisa ter coragem para apresentar os planos que Deus tem colocado. Porque veja bem, gente, foi algo que Deus colocou no coração dele. O desejo de voltar e reconstruir o templo era algo que Deus colocou no coração dele. Então Deus pôs no coração dele, ele sabia que Deus estava contando com ele, ele fez a parte dele. Pesquisou, correu atrás, apresentou, né? Então, ele recebeu essa coisa aí. Uma coisa também que me impressiona muito nesse texto é a palavra favor. Ela aparece no versículo 4
quando ele diz assim: se for do agrado do rei, e se esse seu servo encontrou favor em sua presença, peço, e ele faz a coisa. Depois, o versículo 8: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Esse favor aqui é muito especial. Eu oro sempre por esse favor na minha vida. É aquele favor que teve na vida de Daniel, é aquele favor que teve na vida de José, é aquele favor que teve na vida de Esther. Então pede a Deus para derramar esse favor sobre você. Amém. É graça. Gente, eu peço tanto a Deus, Senhor, qualquer lugar que eu vou, eu falo: Senhor, me dá favor diante dessa pessoa, para que essa pessoa olhe e veja o que está passando comigo. Então isso é uma coisa importante, e ele fez isso. O versículo, aí tem uma coisa importante também, eu não anotei aqui, mas é uma lição. E o rei me deu o que me pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Ele não disse: Deus me deu o que eu concedi porque eu fui um excelente estrategista. Deus não me deu o que eu pedi porque eu sou um cara que o rei gosta. O rei não me deu o que eu pedi porque eu sou um homem de carisma. Ele disse: porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Observa a pessoa que dá crédito a Deus. É diferente. Hoje a gente vive numa época de muito orgulho. As pessoas têm muita necessidade de dizer o que elas são, o que elas fazem, o que elas podem fazer. E é verdade, muita gente tem muito talento mesmo. Mas o que agrada a Deus é uma pessoa humilde, que 100% do tempo dá o crédito a Deus. Amém. Eu tive um pastor que ele dizia assim: manda a glória para cima, né, Polônia? Que Deus manda a glória para baixo. Cabe aqui. Ele disse: eu não tenho nada com isso. Foi a mão de Deus, né, que fez isso sobre mim. Aí, ele vai obedecer, né? Ele no tempo certo de agir, ele marcou o tempo. Eu li que parece que quando o rei pergunta: quanto tempo você vai ficar? Possivelmente ele ficou 12 anos. Uau, eu achei também. Poxa vida, ficou muito tempo. Um ministério longo, né, de 12 anos. Na verdade, o muro foi construído em 52 dias. Foi bem rápida a construção do muro. Mas o que foi feito lá, porque estava tudo tão atrapalhado, o povo tinha feito tanta coisa errada, então foi um processo de restauração. Às vezes é preciso reconstruir os muros, mas o mais difícil não é a parede, mas é o que está aqui. Os muros mais difíceis de reconstruir é os que estão dentro da gente, né? Então ele fez esse trabalho. Agora, a obediência muitas vezes traz luta pra gente. Às vezes você pensa assim: por que está me acontecendo isso? Eu estou obedecendo, mas às vezes vai acontecer mesmo, né? E a gente vê aqui no versículo 10, mas. Ele chegou lá, ele foi, mas diz aí: quando Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo desse projeto, olha só o que diz: não lhes agradou, versículo 10, não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Isso é oposição ferrada, é muita oposição. Durante todo o livro você vai ver esses dois personagens, e olha que interessante, gente ruim vai juntando gente ruim, né? Porque aqui começou com 2. No versículo 19 aparece porém, que aí fala de novo deles, quando Sambalate, o Eronita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, aí vai aumentando o grupo ruim. E no final você vai ver que a coisa vai aumentando, porque a oposição é assim. Oposição é uma coisa que às vezes precisa de uma raiz de amargura. Precisa de uma coisinha assim, para ir contaminando, né? E aqui a gente vê isso. Mas esse homem é demais, porque ele chegou lá, viu esses dois já contra ele, e ele disse: tô nem aí, eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Agora, os versículos de 11 em diante tem uma lição muito grande pra gente.
Gente, a gente que é mulher precisa aprender com Neemias. A gente precisa porque a gente tem boca grande. A gente precisa porque a gente fala demais. Porque ele fez assim. Chegou lá numa noite, pegou o cavalo, saiu rodeando a cidade. Conhecendo Neemias como você conhece, como você acha que foi essa volta pela cidade, pelos muros? Orando. Eu imagino esse homem naquele cavalo e dizendo, Senhor, aqui estou eu vim porque o Senhor me mandou, eu não sei como é que vai ser, mas eu estou aqui, Senhor, me ajuda. Esse homem fez uma virada, uma volta de oração, né? E ele foi falando, né? Mas aí diz no versículo 11, essa lição boa para nós mulheres, né? O versículo 11 diz assim, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Depois ele vai falar de novo no versículo 15, né? Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, porque até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais, a obra que eu iria fazer. Gente, eu preciso aprender tanto com eles. Porque veja bem, ele não falou nem com sacerdote, nem com magistrado, não era para falar com ninguém. E às vezes a gente perde muitas bênçãos compartilhando coisas que não é a hora de compartilhar. Falando coisas que não é a hora de fazer. E às vezes falando para a pessoa errada. Então, às vezes você está prestes a receber uma bênção. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Mas você não aguentou segurar. Porque a vontade de falar não dá assim aquela coisa na gente. Ai, que vontade de contar, que maravilha, né? E aí depois não acontece. É tão frustrante. Mas as coisas de Deus também são assim. Algumas coisas que Deus vai fazer e Ele vai usar você é para você ficar, esperar a hora. E nesse tempo que você está caladinha, vai dando volta de oração. Vai dando volta de oração. Vai dando volta de oração. Então, boca de siri, boca fechada não entra mosquito, né? É o que a gente pode aprender com ele aqui. Agora, para a gente terminar essa história, aqui tão bonita, né? Eu acho tão bacana que observa como é que os capítulos da Bíblia são. Os livros de Salmos são muito assim. Começa com a tristeza, começa com a depressão, começa com a melancolia, mas o final é triunfante. Então, olha o último versículo, que é o versículo 20, o finalzinho. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar, começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele disse isso para os inimigos. Mas a afirmação de fé ele usa de novo a palavra, o Deus dos céus, o Deus soberano. Ele vai fazer com que sejamos bem-sucedidos. Declaração de fé. Mulheres, nós precisamos fazer declaração de fé, declarações de fé. Tem um personagem na Bíblia que ele não é famoso, mas que eu acho ele fantástico. É um dos que eu mais gosto, Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi. No capítulo 20 de 1 Samuel, quando está no meio de uma guerra, ele sai sozinho com o escudeiro dele para fazer uma vistoria, e o plano dele era atacar. E ele faz 3 declarações de fé para o escudeiro dele. Ele pôs uma condição, se aquela coisa acontecesse, eles iriam, mas ele vai falando, nós vamos triunfar, o Senhor está conosco, nós vamos vencer esses inimigos. E aqui toca o meu coração. Meninas, façam declarações de fé. Talvez você esteja triste hoje, com alguma tristeza, por algo que precisa acontecer, ou por algo que você está orando. Faça declarações de fé. O Senhor vai dar a vitória nessa causa. Eu vou conseguir. Essa criança está com essa dificuldade, mas ela é uma filha do Senhor. Ele vai sanar essa dificuldade.
Eu estou sentindo que meu filho tá meio atrapalhado, ele está confuso, mas em nome de Jesus, ele vai ter a mente de Cristo. A mente do Senhor vai estar na mente dele. Meu marido está frio na fé, talvez, está enfraquecido, mas eu declaro que esse homem é o sacerdote do meu lar. Eu vou ajudar no que eu puder para que ele se levante. Sai pela sua casa que nem uma leoa, fazendo declarações de fé. Eu vou prosperar, a prosperidade maior que eu preciso é o meu relacionamento com Deus forte. Disso virá outras coisas. Eu declaro que nessa despensa vai ter comida suficiente para eu me alimentar e distribuir para quem precisar. Pega o seu extrato bancário e diz: Senhor, está aqui o meu recurso. É pouco ou é muito, mas multiplica isso para que eu possa abençoar. Declara, faz declarações de fé. E eu acho isso fantástico. Ele começou cabisbaixo, com medo da... né? A gente lembra do Alexandre de Moraes. Ele começou assim, né? Mas ele terminou fazendo declarações de fé. Eu vou terminar contando uma experiência para vocês que faz parte da história dessa igreja. Eu sou um ser aqui histórico. Porque de todo mundo aqui eu sou patrimônio. Ai, que coisa ruim. Mas eu queria contar a história rapidinho para vocês verem, porque às vezes vocês chegam aqui, vocês encontram a coisa como tá, vocês não imaginam o que passou. Gente, Neemias foi realidade nessa igreja. Então, eu queria dizer para vocês como as coisas aconteceram. Eu não tinha chegado ainda não, mas esse ministério começou em 2005 na Capelinha Branca. Foi lá que começou. Havia o nosso pastor, havia a Georgia daquele tempo, ela é patrimônio. Então ali era um grupo pequeno, eles usavam retroprojetor, ela me conta que mais ou menos 2 pessoas dirigiam louvor. De lá vieram para cá. Aí já eram, quando eu cheguei aqui em junho de 2006, a Polônia chegou logo depois de mim. Eu cheguei em junho de 2006. Era mais ou menos umas 80 pessoas. Naquele salão ali tinha uma divisória. Porque para não ver o espaço, então essas cadeiras horríveis aí é que ficavam lá. Hoje eu agradeço tanto a Deus por essas outras, né? A gente sentava ali, tinha esses 3 telões, do jeito que era ali. Esse ministério, gente, era um ministério muito feliz nessa época que eu cheguei. Havia aqui uma liderança que eu nunca encontrei em igreja nenhuma que eu participei. A gente fazia reuniões e tudo que a gente ia fazer era engraçado, que a gente às vezes propunha uma coisa pequena que ele virava gigante, maravilhoso, 80, foi 60, 120. Mas em 2011 aconteceu uma coisa muito difícil aqui, muito difícil. Nessa época o Senhor me levou para o livro de Neemias. E eu estou falando isso porque me veio um filme na minha cabeça, né? 2011. Essa igreja com 120 pessoas, houve um racha. E naquela época, o nosso pastor saiu com 90% dos membros. E ficou aqui no primeiro domingo que a gente ficou, era tão pouquinha gente que dava duas cadeiras assim. E alguém tinha dito assim: acabou o ministério brasileiro. Eu falei: não acabou, não acabou, porque Deus está lá. Deus vai abençoar o outro grupo, mas nós vamos ficar e Deus vai honrar. E ficou aquele grupo, mas foi muito interessante que 3 mulheres, quando tem mulher, vem coisa boa. A gente estava assim, e uma disse assim: nós precisamos fazer alguma coisa, o que nós vamos fazer? Eu tinha lido um livro de uma mulher que o filho dela foi preso. E me tocou muito a história daquela mulher. Ela é até uma pregadora, gente. Ela tinha um único filho. Esse filho matou uma pessoa. E ele está preso hoje na cadeia da Flórida. Ele pegou prisão perpétua, esse cara. A história dela é muito emocionante. E eu tinha acabado de ler esse livro. E essa mulher fez rodas de oração na semana do julgamento, todo dia. Gente, o que é uma mulher? O que é uma mulher que ora? Todo dia, por 7 dias, essa mulher, junto com outras mulheres de Deus, davam 7 voltas ao redor da corte de Orlando.
filho dela foi condenado. Hoje ele exerce um ministério na prisão. Ele é tipo um capelão na prisão. E eu acompanho ela, porque ela é uma pregadora, e eu acho ela um exemplo. Porque essa mulher com uma tragédia dessa, ela continua de pé servindo a Deus. Ela é um exemplo na minha vida. O sobrenome dela é Kent, ela é Carol Kent, o nome dela. Pesquisem sobre ela, vocês vão gostar. A história dela é muito boa. O livro dela chama-se, olha o livro dela em português como é, Quando Eu Entreguei o Meu Isaac. E nesse livro, Quando Eu Entreguei meu Isaac, ela conta a história desde esse garoto, que era o único filho que chegou a isso. Mas aí, isso me inspirou muito. Eu tinha acabado de ler esse livro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos dar roda de oração ao redor da igreja? Aí nós marcamos toda terça-feira, 6 horas da tarde, nós nos encontrávamos. A gente não contava as voltas não, mas uma orava, a outra orava e a outra orava. E a gente orava, Senhor, tem misericórdia. Senhor, nós não sabemos o que nós vamos fazer. Senhor, abençoa, Senhor. Nos ajuda. Mais uma delas, que é muito querida ela, minha amiga até hoje, ela fazia declarações de fé. E ela andava, enquanto eu e a outra, nós orávamos, ela falou, Senhor, eu declaro no nome de Jesus, todo mundo vai voltar. Senhor, eu declaro no nome de Jesus, essa igreja vai florescer. Senhor, eu declaro no nome de Jesus que uma nova história o Senhor está fazendo. Senhor, eu declaro no nome de Jesus. Ela é muito assim, né, Inês? Ela é muito assim, apaixonada. Às vezes ela para, oh Senhor, eu declaro pela fé, levanta essa igreja. Gente, aquilo, eu aprendi muito ali. Foi ali que eu aprendi a fazer a declaração de fé. E a gente ia, e olha, isso aconteceu em outubro, novembro, a gente marchando, dezembro, aí veio o inverno, tinha dia que estava chovendo, e nós fizemos um compromisso de nunca parar. Quantas vezes nós atolamos nesse barco, vocês viram aí, semana passada, né? E a gente ia. E para a glória de Deus, os irmãos começaram a voltar. E Deus começou a fazer algo aqui diferente do que Ele sempre tinha feito. Foi dolorido? Foi. As pessoas ficaram machucadas? Ficaram, porque divisão não é de Deus. Divisão é rebeldia, divisão é mal. Eu me machuquei muito nessa história, levou 3 anos para eu sarar. Até hoje ainda tem uns resquícios assim, né? Mas aí, o que eu quero dizer com isso? A igreja do Senhor é sempre vitoriosa, gente. Nesse episódio eu aprendi isso. Não importa o que se faça contra a igreja do Senhor, ela é vitoriosa porque ela é do Senhor. Então, eu aprendi isso e eu li, nessa época eu li Neemias e tudo, e eu quero dizer para vocês o seguinte, esses princípios que Neemias aplicou, valem hoje. Tristeza, coragem. Volta de oração, declaração de fé, olhar para o Deus do céu. Não olhar para o problema, porque aí você fica derrotada mesmo. Mas olha para o Deus do céu, que conhece o fim desde o começo. E Ele vai honrar você, como honrou Neemias. Ele vai te dar capacitação, Ele vai estar com você. E você vai ver o milagre de Deus. Eu achei muito legal o que essa mulher do cabelo de fogo falou. Que testemunho gera... Fala aí de novo. Testemunho gera ambiente de milagre. Ambiente de milagre. É por isso que eu contei esse testemunho aqui. Para um ambiente de milagre. Começa a marchar ao redor da sua casa. Ao redor da sua célula, do seu grupo de vida, ao redor dessa igreja. Não desperdice suas idas e vindas de carro para lá e para cá. Esteja em oração. Não desperdice oportunidades que Deus te dá de você ter mais tempo com Ele. Porque, meninas, olha, a coisa não está bonita, não. Mas nós temos um Deus que é fiel. E no meio de tanta dificuldade, e às vezes fiura da vida, Ele faz coisas bonitas, né? E Deus prospera. E Deus nos abençoe. Então agora a gente vai fazer grupos de 3. Vamos, não é isso, Lu? E aí você, se você estiver confortável,
coloca ali a sua tristeza. Ou se você não quiser falar a sua tristeza, você diz, irmãs, eu tenho uma tristeza que eu preciso vencer. Não precisa dizer se você não quiser. Mas esteja pedindo a Deus ali com seu grupinho de oração a bênção da vitória.